Fala galera, muito boa noite. Aqui quem vos fala é Alexandre de Oliveira, do time New Way Gold, para a gente continuar aí com a nossa maratona de vídeos educacionais, né? Hoje aí estamos no capítulo 2 para falar um pouquinho sobre a teoria de Dow, né? Assunto básico para aqueles que gostam de análise técnica, aqueles que estão nessa caminhada aí aspirando conhecer muito mais da análise técnica. Então, como eu falei lá no nosso primeiro vídeo, né, aqui a nossa ideia é ir trilhando um caminho, subindo degrau por degrau. Então, nós vimos lá no nosso primeiro vídeo os fundamentos da análise técnica, algo primário, né, nessa matéria de análise técnica. Agora nós vamos dar nosso segundo passo, subir nosso segundo degrau, falando aí sobre a teoria de Dow. Deixa eu começar a compartilhar aqui o meu, o meu slide com vocês. E aí já vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Deixa eu tirar minha carinha aqui do símbolo, botar aqui central, para a gente não estragar o logotipo da empresa, o logotipo da firma. Capítulo 2, galera, teoria de Dow. Vamos falar aqui sobre essa premissa básica que todo mundo deveria de conhecer. Deixa eu pegar meu apontador a laser aqui e vamos para o próximo slide. Afirmação muito usada aí por Charles Dow, né? O público, como um todo, compra na hora errada e vende na hora errada seus ativos de renda variável. Então como diz aqui a figurinha, né? É o camarada lá fazendo tiro ao alvo com arco e flecha, porém vendado. Vai para tudo que é lado, porque não entende o momento certo de atacar, o momento certo de realizar, o momento certo de se defender, porque apenas vê todo este cenário de mercado de renda variável, muitas das vezes como um jogo, né? E não como uma ferramenta de investimento, e muitas das vezes entra sem conhecimento técnico, sem conhecimento de fundamento, sem conhecimento de estratégias, né? Ontem tivemos uma live maravilhosa com o nosso Matheus Tate aqui somente para assinantes, falando sobre a, algumas ferramentas que o mercado de opções pode dar para os nossos investimentos, né? Então, a gente tem que saber um pouco de cada coisa e se especializando naquilo que mais nos soa familiar. Mas, porém, não podemos entrar nesse mercado que nesse camaradinho aqui, né? De vendas nos olhos e atirando para tudo que é lado. Então, Charles Dow já defendia essa teoria. A grande maioria compra no momento errado e vende no momento errado. Charles Dow, então, está aqui nessa foto, né? Nasceu em 1851, teve seu óbito aí em 1902. Mas quem foi esse cara, né? Ele foi um dos fundadores deste jornal aqui, ó, The Wall Street Journal, né? Ele era um dos colunistas, onde ele falava sobre investimentos, falava sobre a tendência das empresas, os ciclos econômicos, né? E o mais interessante é que a teoria de Dow, ela não fez tanto sucesso durante a vida dele. Lógico, entregou bons resultados para os leitores da coluna dele neste jornal, mas não tinha registrado em nenhuma obra literária, como se tem hoje, a teoria de Charles Dow, né? A teoria de Dow. Quem fez isso pós-morte de Charles Dow foi seu sucessor, lá dentro do The Wall Street Journal, que foi William Hamilton. Ele foi esse camaradinho aqui com esse bigodinho, né? Já era moda naquela época, ó, o bigodinho com o gelzinho aqui, só faltou torcer para cima, né? O William, então, ele fez a questão, depois de 27 anos, depois começar a registrar como é que funcionava essa teoria de Dow, começou a colocar em obras literárias isso, e que, graças a Deus, hoje a gente tem o conhecimento e é um dos pontos basilares de qualquer aspirante à análise técnica, né? Conhecer um pouco mais sobre a teoria dos movimentos que Charles Dow já defendia nas suas colunas aqui do The Wall Street Journal.
A premissa básica da, da, da leitura de Charles Dow é que lá tinha dois índices muito importantes, né, nos Estados Unidos que ele fazia se valer nos estudos dele. O primeiro era o índice industrial, né? O primeiro era o índice industrial, o segundo era o índice ferroviário, né? Por que isso? Porque o industrial mostrava o aquecimento da economia e o índice ferroviário demonstrava como que se comportava o segmento de transporte daquelas matérias produzidas. Então, os dois sempre tinham que andar em linha, né? Então, se em algum momento industrial disparava, o ferroviário ficava para trás ou, né, não estava andando, sinal que uma hora essa boca de jacaré iria se fechar, porque os dois tendem a andar para o mesmo lado, né? Ou seja, para cima, ou seja, para uma correção. Logicamente, com a evolução dos tempos, esse índice ferroviário ele foi deixando de ter valor, os trilhos lá de trem, entrou lá os transportes rodoviários, entrou os transportes hidroviários, enfim, e esse índice nos Estados Unidos virou o índice de transporte, né? Então hoje nós temos lá o índice industrial, que nem nós temos aqui no Brasil, que eu já vou citar alguns exemplos, e temos lá também o índice de transporte. Pessoal, aqui no Brasil, tá? Adiantando um pouquinho para a gente trazer a realidade aqui do Brasil. Nós temos o índice industrial, porém ainda nós não temos o índice de transporte, né? Porque ainda não é feito esse índice. Nós aqui da New Way estamos trabalhando para chegar um pouquinho numas novidades que vai vir aí, que eu estou pegando alguns insights aqui, analisando um pouco esse setor. Mas aqui nós temos, né, transporte rodoviário, que tem algumas empresas, transporte hidroviário, temos algumas empresas, transporte ferroviário, assim por diante, conforme vocês estão vendo aqui, tá? Isso aqui eu tirei lá do site da B3. E aí eu trouxe aqui um exemplo de como que Charles Dow se valia, né, nas suas análises, e como aqui a gente não tem o índice de transporte, eu peguei as duas maiores empresas aqui do nosso transporte rodoviário, que seria a JSLG e a Tegma, né? A Tegma até que está lá na nossa carteira recomendada lá da New Way Gold, né? Nosso analista recomendou. Então vejamos só, em azul aqui, tá? Esse azul mais fortinho, é o nosso Índice, tá? Que é o nosso índice industrial aqui do Brasil. Então vejamos, o índice industrial fazendo máximas atrás de máximas, né? Já superou aqui o topo antes do Covid, tá uma recuperação em V aqui, né? Como o Paulo Guedes gosta de falar, que a recuperação do Brasil foi em V, em alguns setores realmente a gente vê que foi em V. Porém, a Tegma, que é uma empresa mais antiga que a JSLG, ela em algum momento ela acompanhou aqui esse movimento, mas começou a cair enquanto o índice industrial subia. Para Charles Dow, isso era uma ativação de pensamento que alguma coisa vai acontecer, que no caso aqui o mais ideal seria Tegma se valorizar ao ponto de chegar perto do índice industrial. Tá? Da mesma forma, se a gente pegar o gráfico um pouco mais prolongado, a gente vê que teve disparidades, mas ao longo do tempo sempre foi equacionado, né? Aqui no Covid caiu igual, né? Se afastou, buscou, se afastou, buscou e assim vai indo, e é o que a gente acredita. Índice industrial está numa LTA aqui, né? A gente pode ver, ó. Vou traçar aqui. Índice industrial está numa LTA e principalmente neste momento aqui está numa LTA, enquanto no mesmo momento Tegma está numa LTB. Então acreditamos, né, e queremos nós que isso daqui vá se afinando e cada vez feche aqui a boca do jacaré, né? Tegma se valorizando e o industrial dando uma leve corrigida ou até mesmo continuar subindo para que Tegma busque e se aproxime um pouco mais do índice. Beleza? Só para explicar aqui e trazer um pouco para a nossa realidade de Brasil, como é que era o pensamento de Charles Dow a respeito dos dois indexadores do qual ele se valia para escrever lá suas teorias no The Wall Street Journal. Próximo slide. Então aqui nós temos o gráfico um pouquinho mais afastado, né?
do índice industrial versus Tegma. A gente vê que em outros momentos aqui Tegma até trabalhou acima do índice industrial, né? E agora, ó, buscou, afastou. Então a teoria é que ela tente buscar aqui, como eu falei. Teoria de Dow. A teoria de Dow ela se vale de alguns princípios, tá? Que eu vou focar aqui nos principais princípios da teoria de Dow, onde pode acionar aí alguns pensamentos compradores e vendedores, de acordo com todo o fundamento técnico e todo o fundamento aí, toda análise fundamentalista para nos ajudar na tomada de decisão, de apertar o botão compra ou de apertar o botão venda, né? A gente vai ver que é algo bem natural, é uma teoria bem natural de mercado e que também pode ser comparada à natureza, né? O primeiro princípio que eu acho muito importante é que Charles Dow dizia que o mercado ele tem três tendências. Que tendências são essas, galera? Charles Dow dizia que em toda a tendência de movimento gráfico, nós sempre iríamos ver uma tendência principal, tá? Conforme a gente está vendo aqui dentro deste canal de alta do IBOV, né? IBOV atual, desde o crash do Covid, até a máxima aqui que tivemos pós-Covid, né? Então, nós temos aqui muito bem representado um canal de alta. Lembrando que essa escala aqui está em aritmética, tá? Eu peguei para centralizar melhor o exemplo. Então, escala aritmética. Então, aqui nós temos um movimento principal, né? E nós temos também aqui, que dá para a gente notar, que nós temos oscilações secundárias. Oscilação 1, oscilação 2, oscilação 3, oscilação 4. Estamos aqui no desenvolvimento da oscilação 5, né? Podemos ir para cima ou podemos voltar para baixo, não sabemos ainda. Tá? Então, o movimento principal, que é o primário, o secundário em cima da linha vermelha, e nós podemos também ver que em cima deste secundário, nós temos aqui o terciário, que ele vai costurando tudo isso, né? Eles são movimentos que a gente também pode ver melhor dentro de fractais menores, ou seja, em cima de tempos gráficos menores. Mas a gente vai vendo que ele vai costurando, né? E aqui a gente vai formando os movimentos menores de mercado, que normalmente são feitos por nós, traders, especuladores, né, que vão causando esses movimentos menores aqui, que eu estou fazendo representado pela linha verde, tá? Então, o movimento primário em amarelo, que aqui se concentra o fundamentalismo, né? Que é a galera que comprou lá no fundo do Covid e acreditaria que nós voltaríamos para pontos antes do Covid, voltamos realmente, né? Então, a galera aqui quer investimento mais a longo prazo, concentrando aí meses, anos, né? Até mesmo décadas em alguns papéis. Aqui nós temos, na linha vermelha, conforme representei, os investidores aí de médio prazo, os caras que estão aí apostando numa alta ou numa queda de alguns meses, de algumas semanas, né? Aqui nós estamos num gráfico diário, tá, galera? Diário, tá ali o Dzinho, ó, diário. E aqui, galera, no verdinho, como eu falei, a maioria das vezes estão localizados os especuladores, que vão se valer de suportes e resistência mais curtos, né? Se valer pela grafia para fazer aí suas especulações de curtíssimo prazo. Beleza? Então, Charles Dow dizia que o mercado ele tem três movimentos: primário, secundário e terciário. Passar para o próximo. Aí. Charles Dow também fazia uma analogia ao movimento de mercado como o movimento do mar, né? Ele dizia que o movimento primário, este movimento aqui que nós acabamos de brifar, né? Este movimento primário, ele servia como o movimento, a analogia à maré, né? A gente fazendo analogia ao mar, este movimento principal aqui seria a maré. Este movimento secundário,
que a gente marcou aqui, né, esse movimento secundário em vermelho, ele seria as ondas. E este movimento mais curtinho aqui, que nós marcamos em verde, ele retalhando tudo aqui, seriam as marolas, né? Então, ele faz uma analogia, uma questão natural do nosso dia a dia, que é o movimento do mar, né? Então, a maré, as ondas, seria o secundário, e as marolas, o movimento terciário, né? E então o mar ele é movimentado de acordo com a posição da Lua em relação ao Sol e tal. E aqui nós temos dentro do gráfico o movimento relacionado através de Fibo, Elliott e Dow, que a gente vai explorar cada mais essas ferramentas e depois vocês vão ver que vai fechar tudo e vai fazer muito sentido aqui na grafia. Tá? Então, adiantando aqui um pouquinho, eu trago até uma figura para tentar exemplificar um pouco para vocês, né? Segundo o Dow, nós tínhamos ali a maré, né? Que é o nosso movimento amarelo. Então, a maré aponta sempre para um lado, né? Numa direção, ou seja, para a direita ou para a esquerda, é o movimento da maré, né? Dependendo de como está o vento, dependendo como é que estão as correntes marítimas, enfim, é o movimento primário. O movimento secundário, a gente pode ver aqui ó, representado ó, pelas ondas, né? Pelas ondas. E no meio dessas ondas aqui, nós temos as marolinhas, né? Cheio de marolinha, ó. Cheio de marolinha que vai para tudo que é lado aí, né? Então, Charles Dow fazia esta analogia também para representar e ficar mais claro com algo presente no nosso dia a dia, presente na nossa rotina aí de observação. No próximo slide aqui, a gente já passa para o segundo princípio, que o volume deve acompanhar a tendência. Não sei se vocês lembram que eu falei em algumas outras lives que se me botasse uma arma na cabeça e pedisse para mim escolher apenas um indicador dentro do meu gráfico, eu escolheria o indicador volume. E aqui vocês vão ver que o volume realmente ele é muito expressivo para a nossa tomada de decisão e nos entrega muitas coisas importantes, tá? Vamos lá. Entendendo aqui um pouquinho do gráfico, tá? Para os mais iniciantes. Aqui dentro desta tela exemplificativa aqui, eu tenho duas coisas muito importantes, né? Aqui neste primeiro quadrante, eu tenho aqui o gráfico desenvolvido em barras, né? Onde eu tenho uma linha de tempo, tempo versus preço. O tempo está aqui, então eu estou no diário, eu estou aqui, outubro, novembro, dezembro, né? Janeiro, fevereiro, então ele está se desenvolvendo aqui. Cada barrinha é um dia. E aqui, galera, vejam só, aqui embaixo, aqui do lado, desculpa, eu tenho os preços, a cotação dos preços. Então, linha eixo tempo versus eixo preço, né? Então, eu tenho as barrinhas se desenvolvendo ao longo do preço em determinadas cotações de valores. Aqui embaixo, galera, eu tenho outra informação muito importante, que é um indicador que eu coloquei aqui, volume. Volume financeiro de negociação. Tá? Então, qual a informação que eu tenho aqui? Em cada barrinha dessa, de cotação de preço, vocês vão ver que tem uma barrinha de volume condicionada. Então, aqui neste dia, nesta barrinha aqui de ignição, digamos assim, porque foi um gap de alta, eu posso ver que eu tenho um volume expressivo aqui. Um volume que quebrou toda essa mediana de volumes que eu tinha dias atrás e que através de um gap de alta eu pude ver grandes volumes de negociação me apontando que poderia ser rompido essa resistência e o movimento de alta ter continuidade, mas quem entregou foi este cara aqui, este volume, tá? Então, para cada barrinha de preços, continuidade dos dias aqui de negociação, eu tenho também a sua barrinha específica do volume. Esta absorção aqui da força vendedora, eu tive uma representação de volume também, que quebrou a média aqui dos últimos dias, né? Daqui para trás até ali quebrou também a média, mostrando que eu tive uma absorção da força vendedora e assim por diante. Depois nós vamos ver no gráfico de Tecnos, do reloginho,
a gente vai ver que nós temos um exemplo bem bacana para se analisar volume versus rompimento de resistência. Perfeito? Então, aqui só para explicar para os mais iniciantes, gráfico de preço por dia, né? E aqui a relação de volume a cada dia de negociação, ok? Então, o principal indicador para mim é volume. Se fosse para escolher, né? Escolheria volume, sem sombra de dúvidas. Vamos falar aqui também mais um pouquinho da importância do volume, volume crescente, volume decrescente. Digamos que aqui, galera, eu esteja num gráfico numa tendência de alta, tá? Deixa eu botar em outra cor aqui para chamar mais atenção. O gráfico está se desenvolvendo numa tendência de alta, tipo que nós vimos lá do Ibov, tá? O gráfico veio aqui, caiu, e agora aqui ele começou a subir. Vejamos que no histograma, aqui no gráfico de volume, enquanto os candles estão subindo dentro desse meu canal de alta, eu tenho os volumes também de forma crescente, um após o outro, mostrando ali topos ascendentes, ou seja, aqui está crescendo, né? O volumezinho aqui está aumentando após cada dia, mostrando que também está sendo confirmado aqui com a alta que eu estou vendo no gráfico de candles. E aí, quando eu vejo uma correção, ou seja, os preços caindo, eu vejo o volume também decrescente, porque eu não quero que isso daqui aconteça da seguinte forma: se ele estiver corrigindo e o volume aumentando, possivelmente vai quebrar essa linha de tendência de alta aqui. Por quê? Porque está tendo mais negociações enquanto nós temos uma correção. Vejamos, digamos que eu tenha aqui o volume crescendo numa alta, e quando começa a correção, ao invés de eu ter o volume diminuindo, eu vou ter os volumes aumentando, tá? Aumentando, ou até mesmo quebrando essa tendência aqui de baixo que era para ter. Então, é sinal que isso daqui é uma correção um pouco mais acentuada e é capaz de nós formarmos outros candles aqui para baixo, tá? Rompendo aqui esta linha de tendência de alta que estava sendo formada desde movimentos anteriores, desde movimentos lá para trás, como eu expliquei, né? Ok? O inverso também é verdadeiro. Nós temos aqui um canal de baixa, tá? Originado lá pelos preços que já estavam em desenvolvimento, né? Já estavam em desenvolvimento. E aqui nós temos uma correção com volume aumentando, os preços caindo e os volumes aumentando. Depois que pega fundo do canal, começa a subir e o volume começa a diminuir, ou seja, é um sinal que a tendência de baixa será respeitada. Quando é que eu tenho uma ideia que este canal será rompido e possivelmente a gente veja ali, né, a gente veja os candles indo para fora deste canal, né? Quando é que eu posso ter esta ideia? Que os candles aqui vão romper. Opa, deixa eu pegar aqui a ferramenta certinha. Que os candles vão romper e tem a possibilidade de vir aqui para fora deste canal. Se fosse ao contrário, aqui no meu na correção o volume aumenta e aqui no repique, enquanto os preços sobem, o volume ele vai tomando corpo também, né? É um sinal que este canal de baixa pode ser rompido. Teve um dia na sala que eu expliquei essa questão de volume num repique quando estava aumentando e realmente nós tivemos o rompimento de um canalzinho de baixo, deu uma operação linda, tá? Então, o cara que eu prestaria muita atenção, tá? Que eu presto muita atenção, é o histograma volume, tá? É um dos melhores indicadores que a gente pode ter e é o segundo princípio da teoria de Dow que diz que o volume confirma a tendência. Não é à toa, né? Sem volume, nós não temos aí tendência confirmada ou quebra de tendência confirmada, as famosas reversões de mercado, né? Aqui no Ibov, como eu tinha mostrado antes, como é que a gente pode ter uma confirmação de mercado, né? Eu tenho aqui o canal de alta,
Então, quando neste movimento aqui nós tivemos um momento de alta, o que se espera do volume? É que o volume ele vá aumentando, né? Se concentre numa crescente, né? Histograma volume. E nesta correção aqui, que nós tivemos, se espera que o volume ele tende a ficar decrescente. Ou seja, na alta, o volume se comporta altista e na queda, o volume se comporte baixista, porque queda com volume não é um sinal de correção, e sim é um sinal de queda que traz alguma gravidade, que vai ter alguma gravidade de notícia, enfim, que talvez tenda a romper o canalzinho que já é pré-estabelecido para uma alta primária, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui. Da mesma forma, neste movimento aqui do Ibov, o que se esperava, né? Neste movimento aqui do Ibov, o que se esperava é que aí o gráfico começou a subir, os volumes começam também a se movimentar num padrão altista. Desculpa aqui qual é que eu estou fazendo esse histograma, mas é só para ficar representativo aqui para vocês, tá? Então a gente esperaria um aumento do volume, uma linha de tendência de alta, conforme estava sendo no gráfico. Correção nos preços, dentro do canal de alta primário, volume se comportando em declínio, decrescente, né? De acordo com a correção do mercado para não mostrar algo mais sério. Perfeito? Vamos ao próximo. Aqui, galera, em Tecnos, tá? Papelzinho aí que o Matheus botou na carteira e fez sucesso, tá? Vejamos como é que o preço se comporta relacionado ao volume próximo a áreas de resistência. Aqui, galera, pontilhadinho amarelo, ó, tá? Pontilhadinho amarelo aí. Nós temos a nossa primeira resistência, segunda resistência, terceira resistência e quarta resistência. O mercado, ele viu que tinha um pivôzinho de alta aqui, tá? E aí vamos ver como é que o volume se comportou no rompimento deste camarada aqui. Vamos lá, vamos arrastar, rompeu aqui. Vamos ver como é que foi o volume no rompimento desse cara. Olha só, lindo o volume, né? Próxima resistência que o preço formou foi aqui, ó. Ele bateu até esse nível, que deve ser um nível de FIBO, considerando este fundo e esta máxima, deve ser um alvo de FIBO considerável aqui, ou um nível de FIBO considerado daqui para cá, deve ser uns 50% ou 61,8. Ele parou aqui, tá? E formou uma resistência. O preço veio, coincidentemente, respeitando suportes e resistências, ó, parou na cabeça desse pivô e foi lá e fez o movimento de rompimento da próxima resistência, para se tornar um pivôzinho de alta novamente. Ó. Então aqui ele rompeu e vejamos como é que foi o volume desse cara. Opa, mais uma vez representativo. Aqui ele já formou suporte, né? Formou uma nova resistência lá em cima, rompeu, 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 rompeu. Vamos ver como é que vai ser o rompimento deste pivô de alta aqui agora que ele formou. Vamos ver onde é que está ele. Aqui, tá? Vamos ver qual é que é o volume desse cara. Não sei se está bem certinho, mas eu acho que é esse daqui, tá? Acho que é esse daqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos botar aqui para cima. Ele foi o próximo, ó. Ele rompeu com volume interessante até aqui, ó. Este cara aqui rompeu com volume interessante, né? Mas este daqui mesmo que foi o rompimento com maior volume, ó. Rompimento com volume também. Agora aqui, este próximo pivôzinho de alta. Vamos ver como é que vai se comportar se for rompido. Se for com volume próximo a esse aqui, ou até mesmo um volume acima da média, né? Digamos que ele forme um volume aqui assim, né? Bem na hora do rompimento aqui do cara, bem na hora de um candle aqui também,
mais expressivo, né? Então a gente já sabe que é uma confirmação mesmo de um novo pivô de alta, conforme a gente viu aí a história se repetir. Então, candles em rompimento com volumes consideráveis é o volume confirmando a tendência. Teoria de Charles Dow, antiga, mas até hoje entregando boas operações aí para quem está ligado. Comecem a observar isso, galera. Tendência primária de alta possui 3 fases. E agora, vou trazer alguns exemplos. Peça um ativo aí, galera. Peça um ativo aí. Eu escolhi já, vai ser Cogna, tá? Pra gente analisar. Galera, a teoria de Dow diz que ele tem 3 fases, então, de alta e 3 fases de baixa. Essas 3 fases de alta muito tem a ver também com o psicológico do investidor, muito bem abordado no Trading the Zone de Mark Douglas, e a gente vai abordar aqui somente teoria de Dow, nem vamos entrar na questão psicológica, tá? Então aqui nós temos 3 momentos, nós temos aí a primeira fase de acumulação, a segunda fase, que ele dizia que era uma alta sensível, e a terceira fase, o estouro ou o excesso. Na primeira fase, galera, que se chama fase de acumulação, ali nós vemos só grandes players comprando, tá? Grandes instituições comprando. Alguns insiders, no Brasil nós temos, infelizmente, alguns insiders, né, de mercado comprando com informações privilegiadas aí e montando a posição. Então a gente vê uma fase lateral do mercado, a fase muitas das vezes nas mínimas dos papéis aí, né, de negociação. Aqui deu coincidência porque foi, acho que aqui foi pós-Covid, né? Então nós tivemos uma acumulação de fundo aqui. E aí depois nós vemos o rompimento desta acumulação com uma alta sensível que começa a falar em alguma coisa dos papéis em algumas casas de research, em alguns influencers de mercado, né? Que daí sim começa a se falar sobre o papel e aí começa o fluxo um pouco mais interessante, começa a entrar outros players e não mais somente os que estavam aqui no momento de acumulação. Perdão. Aqui, galera, no excesso é quando já começa o otimismo um pouco que exacerbado, né? É a galera dizendo que isso pode dobrar de preço, é a galera dizendo que tem fundamento, é a galera dizendo que o balanço vai vir de tal jeito, os resultados não sei o que e tal, blá, 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 e aí entra os sonhadores aqui, tá? Os sonhadores vão entrar aqui nesse estouro e nesse excesso, tá? Que a gente pode ver que esse movimento ele se repete desde a época de Dow, tanto que ele fez todos os seus estudos baseado nisso que eu estou falando para vocês. Quando nós vimos uma área de acumulação depois de uma alta e temos mais uma terceira pernada, normalmente isso é causado pelo excesso, pelos sonhadores e pelo dinheiro que já não faz mais tanto sentido estar naquela jogada ali, tá? Então ele defendia isso nessas 3 fases. Alexandre, mas ganha dinheiro em todos os momentos? Ganha. Se a gente pegar somente esta pontinha aqui do cara que comprou, estava ligado nas informações, comprou ali na área da acumulação e saiu na alta sensível, no topo da alta sensível, através de um alvo de FIBO, alguma coisa assim, ou através de um fundamento, só aí deu 50%, tá, galera? Ah, mas o cara que é o grande investidor comprou na acumulação, ele quer sair, pô, é só quando a manada entrar, lá no excesso, porque no excesso que ele vai ter liquidez, talvez por tamanho da boleta que ele entrou. Quando aquilo começar a entrar nas mídias, enfim, e grandes PFs entrarem pela informação, pela reportagem, pela alguma coisa que está saindo no mercado, ele vai poder sair, porque ele tem liquidez, né? E para ele vender, a ponta contrária é a compra, então tem que ter muita gente comprando. Poxa, esse cara aí vai levar mais uns 50% aí, tendo em vista a primeira entrada aqui embaixo, né? Que foi na área da acumulação. Então ele sabe que ele não vai pegar todo o prêmio, né? Tem lá um ditado chinês que dizem que a gente não precisa comer o peixe todo, né? A gente pode comer só o filé, que é tirando o rabo e a cabeça, nós temos a carne principal,
a carne mais nutritiva, a carne com maior suculência na hora do preparo. E nos investimentos, os grandes players também têm esse interesse, né? Eles não querem pegar o peixe todo, eles querem pegar a área do filé. E para pegar a área do filé, tem que ter o grande excesso de ordens lá no momento do estouro e do excesso, dando liquidez para os tubarões saírem, né? E aí vem as armadilhas de mercado que a gente vai conversar daqui a pouco. A tendência primária de baixa também possui 3 fases. Diga um ativo aí. Eu já escolhi para vocês, vamos de Cogna de novo, tá? Então aqui, galera, a gente vê a primeira fase, né, da tendência de baixa, a segunda fase da tendência de baixa e a terceira fase da tendência de baixa. Ou seja, topo sendo a distribuição, segundo quadrante o pânico e o terceiro quadrante a baixa lenta. Na distribuição, galera, é onde a gente vê os grandes players realizando as suas operações, que eles estão aproveitando aquela liquidez que é grande, que é dada pela grande mídia, por alguns influencers de mercado, enfim, eles aproveitam as grandes ordens de pessoa física para ir desmontando suas posições. Claro que não é que nem nós ali que vamos ter que vender 1.000 cognas, 2.000 cognas, 3.000 cognas, 500 cognas. Os caras têm que vender milhões de cognas, né? Então eles aproveitam este grande embalo da mídia para desfazer das suas posições e desfazendo aos poucos, porque foi formado lá embaixo com mais de 50% de lucro, está dando agora. Ah, mas o cara vendeu aqui embaixo, mesmo assim está com mais de 50% de lucro, porque ele comprou na fase de acumulação. E aqui embaixo vem a parte do pânico, porque é onde aquela galera que estava aqui na parte do excesso, lembram, ainda na fase compradora, viu que nada mais está fazendo sentido e não quer ver esse dinheiro ir para o pó, porque aqui já tem gente comentando que Cogna vai falir, lembram? Tem gente comentando que Cogna vai falir, tem gente comentando que Cogna é 1,50, tem gente comentando que Cogna não sei o quê, tem gente comentando que Cogna é uma opção sem vencimento, e o pânico vai tomando conta, e a PF que comprou aqui na fase de distribuição ou do excesso, ela já começa a se desfazer por qualquer valor. Aqui não tem mais tubarão na jogada, aqui é guerra de sardinha mesmo, é tentando se livrar do problema, e muitas das vezes cavando a própria cova se tiver ainda alavancado aqui, né? E agora, galera, nós estamos vendo este ativo na baixa lenta, ou seja, não existe nem pânico e não existe nem tanto otimismo. Começa a vender, começa a subir, perdão, dá alta de 5, 10% e volta tudo. Dá alta de 5, 10%, volta tudo. Chega num próximo de um suporte, ela respeita, vai um pouquinho para baixo e volta, dá 10%, 5% de alta. E aí nós vamos ver esse movimento, como o Matheus fez a live ontem, que a gente pode também ver este movimento nos derivativos. É o pessoal fazendo rentabilização da sua posição, que não largou aqui, né, na hora do pânico, segurou e tomou a decisão. Não, eu vou rentabilizar através de opções. Ou seja, perdão, quando o ativo sobe muito, e tu tem o ativo na mão, muitas das vezes vale rentabilizar fazendo através de uma venda coberta de call. Só que a venda coberta também, muitas das vezes, pesa o papel, né? E aí não deixa subir, causa travas no derivativo. Então, por isso que o ativo continua muitas das vezes travado. Um ativo com fundamento, um ativo com grafismo, abrindo pivôs de alta, mas não consegue subir, por causa do derivativo, por causa das vendas cobertas de rentabilização que o investidor mais experiente tende a fazer para baixar seu PM no papel. Exemplo prático aí de Cogna, né? Exemplo escolhido por vocês. E aí eu pergunto para vocês, conhecem um movimento chamado TRAP? TRAP em inglês significa armadilha, né? Dentro do mercado nós temos aí sempre 2 movimentos, o movimento do urso e o movimento do touro, né? Que é a eterna briga dos touros contra os ursos. Os touros são o movimento comprador, né? O movimento para cima. Por quê? Porque o touro ele sempre ataca lá com os seus chifres, né? Com a guampa, e o ataque leva o toureiro para cima, né? Então aqui no mercado todo ataque leva o preço para cima, o ataque lá dos chifres, né? E o urso, quando ele ataca com as suas garras, levando a presa para baixo, né? Então é a guerra dos touros contra os ursos. Uh, aqui, galera, quando a gente vê um exemplo aqui, tá? Este movimento aqui de Cogna, ó, ele veio,
fez aqui uma mínima, e aí depois nós tivemos uma barra de ignição aqui, uma barra bonita, depois de testar um fundinho aqui, né? Tínhamos aqui um suportezinho, podemos dizer assim, através de candles, e aqui a galera saiu comprando, achando que poderia dar este movimento aqui, ó. Nós tínhamos uma pernada de alta, fiz pullback nos 50% dessa pernada de alta, ou seja, vou romper aqui, abrir um pivô e vou ir para cima. E aqui o que aconteceu? Aqui nós temos uma armadilha, que é um bull trap, armadilha de touro, ou seja, todo mundo comprando, achando que é para cima, e aqui as grandes instituições já fazendo liquidez das suas operações, ou seja, todo mundo que estava comprando ficou preso aqui, né? Por quê? Porque logo depois veio a pancada, abriu o pivô de baixa e nunca mais voltou aqui para dar chance para o cara sair no 0 a 0, né? Aqui o institucional meteu com força a PF. Então aqui nós temos o chamado trap, né? Um movimento gráfico do qual a grande maioria achava que era um pullback de alta, né? Ou seja, pernadinha de alta, voltou aqui quase nos 50%, é pivô, vai abrir pivô e vai para cima. O institucional deixou todo mundo comprar para enfiar mais venda ainda, sair melhor da posição. Depois que abriu aqui, sabia que ia entrar o pânico generalizado de mercado num prazo curto, né? Então precisou armar um trapzinho aqui. Essa é a minha visão gráfica, tá? Então isso é um trap. Nós temos o bull trap e temos o bear trap, né? Se fosse aqui um pivô de baixa também armado, né? Digamos que o movimento vem aqui, veio aqui, fez o pivô, subiu, caiu, achou suporte, foi embora. Aqui seria uma armadilha de urso nesse setor aqui, ó. Por quê? Porque todo mundo ia vender descoberto, achando que o movimento ia ter continuidade até seus alvos de FIBO, né, até os suportes aqui, e ele é interrompido antes. Então todo mundo que vendeu fica preso na operação com prejuízo e o preço volta lá para cima. Daí teremos um bear trap, tá? Uma armadilha de urso. As médias descontam tudo, menos atos de Deus. Menos atos de Deus. Aqui, galera, nós vamos ver aqui em cima. Lembra que eu falei que Dalcio Bazial já está chegando no fim da nossa aula, tá? Segurem aí, vão comentando aí, a gente vai trocando ideias. As dúvidas que vocês perguntarem aqui, por uma questão de, de, de tempo, de cronologia de tempo, tá? O que não for respondido pela equipe New Way aqui no chat, vai ser respondido lá no grupo, tá? Então a gente vai trocando uma ideia aqui, a equipe New Way com vocês, e o que não for respondido aqui no chat, vamos responder lá nos grupos, tá? Então aqui em cima, nós temos nesta imagem aqui, nós temos os dois indicadores que Charles Dow usava, né, que era o índice industrial e o índice de transporte, né? Aqui embaixo industrial, aqui em cima o de transporte. Então, as médias para ele descontavam tudo, menos atos de Deus. Aqui, galera, é o Dow Jones, na época lá, a gente vai ver aqui setembro, né, que foi o ataque às Torres Gêmeas, e a gente vai ver como é que foi o comportamento. Então, o índice de transporte, ele já tinha aqui um fundinho, né, a ser confirmado, e depois nós tivemos um rompimento para baixo. Enquanto no índice industrial nós tínhamos esse mesmo fundinho gráfico, né, em que ele rompeu, voltou lá para cima e depois sim que ele veio confirmar o rompimento, ó. Então o índice industrial foi para baixo e também, em tese, levou o índice de transporte para baixo, porque um produz e o outro transporta. Então são índices um dependentes do outro, né? E agora vejamos aqui, ó, o índice industrial, ele fez fundo e lateralizou aqui, ó, não fazendo novo fundo. Enquanto o índice de transporte, ele fez o fundo no mesmo momento, ó, tentou dar uma recuperadinha igual o índice industrial, mas renovou fundo, tá? Aqui para mim fez um bear trap no índice de transporte, ó. Enquanto aqui no índice industrial não fez novo fundo e fez a sua recuperação em V, né? Depois do atentado de 11 de setembro. Industrial foi para cima, enquanto o de transporte
ainda estava querendo confirmar a sua saída aí da área de recuperação. Então, aqui poderia ser uma puta oportunidade para alocação do capital em cima de empresas de transporte, né, deste setor industrial aqui, porque o industrial já estava mostrando que era para cima. Por que que Dow falava, né, que os índices descontam tudo, que uma coisa é correlacionada com a outra, menos quando nós temos atos de Deus? Uh, Porque são coisas que são incontroláveis. A gente também chama isso de atos de Deus como cisne negro, né? São coisas que a gente não imagina que vai acontecer no mercado, que a gente não sabe como é, mas da noite para o dia pode estar ali na frente dos nossos olhos, né? Cisne negro, né? Tem uma teoria, tem um livro que se chama Cisne Negro também, que é a teoria do mercado. É algo que é difícil de ver, mas quando acontece, ele fica marcante. E no mercado também é assim, tudo nós podemos prever e ter ali uma ideia de probabilidade nos gráficos, porém, esses atos de Deus e os cisnes negros que acontecem, como foi o Covid, meio uma mistura de cisne negro com atos de Deus, né? A gente não consegue ter uma previsão de até onde aquilo pode chegar, mas a gente pode ter uma ideia através das médias, através do comportamento dos preços, onde aquilo pode terminar e ter uma reversão daquela tendência causada por alguma coisa que distorce o preço, tá? Então é isso que dá para entender aqui desta teoria de Dow. Aqui, galera, mais uma vez, né, eu chamo a atenção do índice industrial versus a Tegma, né, que também a gente pode ver, ó. Sempre, né, teve o comportamento aqui, um índice muito perto do outro, abordar um pouquinho melhor aqui com vocês. E sempre quando se distanciou, essa boca de jacaré é fechada, ó. É fechada aqui. A gente vê isso também no passado gráfico, tá? A gente vê isso também no passado gráfico. Agora, sempre que se distanciou, né, tende a dar uma fechada, ó. Sempre que se distancia, tende a dar uma fechada. O que que é o momento que nós estamos vendo agora? É uma boca de jacaré bem representativa, né? Bem representativa. Então, isso daqui pode ter um momento que vai se fechar, tá? Essa boca de jacaré aqui. Tomara a Deus que seja com Tegma para cima e não com índice industrial para baixo. Então, os preços, eles já descontam tudo. Quando tem o a, a, a não relação dos preços, né? Naturalmente, ele tende a se relacionar de novo. Os preços descontam tudo, até mesmo os atos de Deus, menos os atos de Deus, né? Galera, estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Espero que eu tenha conseguido traduzir de forma simples e objetiva este capítulo muito importante sobre teoria de Dow. No próximo capítulo, nós já vamos avançar para a formação dos gráficos, como é que funciona os candlesticks, a história dos candlesticks, os tipos de gráfico, né, que nós temos nesse mercado também, para que cada um serve. Vamos falar da diferença de escala logarítmica, escala aritmética, e depois nós vamos evoluir para outros pontos mais interessantes ainda dessa parte de análise técnica. Beleza, galera? Aqui eu tento ser objetivo, claro e passar com uma linguagem e exemplos do nosso dia a dia, onde pode transmitir da forma mais simplista, porém mais objetiva possível, onde você que está começando agora possa aprender os detalhes e você que já tem uma certa experiência possa relembrar alguns conceitos, né? E talvez até fazer parte aí, troca ideia aí no chat, sabe? Vai ajudando também a galera que está começando e vai me ajudando também a ensinar quem não sabe. Essa é a família New Way, galera. Espero que tenham gostado. E na quinta-feira que vem, vamos nos ver de novo aqui com mais um educacional, falando sobre as matérias que eu comentei agora aqui com vocês. Galera, muito obrigado por estar aqui comigo. Para mim é uma felicidade. Eu faço o que eu amo, que é ensinar, tentar passar o conhecimento que eu tenho. E espero que esteja cumprindo muito bem essa missão.
Beleza, galera? Grande beijo, fiquem com Deus e muito obrigado pela companhia. Dúvidas que não foram respondidas aqui, a gente já vai responder daqui a pouco lá no nosso grupo, tá? Do Telegram. Grande abraço, até mais.